A paz do Senhor Jesus, amados irmãos. Hoje eu vim falar para vocês sobre um testemunho que aconteceu em minha casa, com a minha família, com o filho, irmão, terceiro, algum da série. Ele tinha comportamentos estranhos. Em casa parecia que estava tudo bem, mas na escola ele estava terrível. Tanto é que os professores começaram a fazer relatos, do seu comportamento. Ele não fazia as atividades escolares, ele xingava os professores e colegas, ele ficava em pé olhando para a parede, como se estivesse de castigo, mas ele mesmo se colocava nesse lugar. E sem falar do estado emocional dele, ele chorava muito, ficava muito nervoso. E muitas vezes ele não conseguia realizar as atividades escolares. Parecia que ele tinha algum problema na cabeça, alguma coisa assim. E então eu fui aconselhada a procurar médicos, neurologistas, fazer eletroencefalogramas para avaliar, a situação dele. E ele passou por vários médicos, fez vários exames de sangue e tudo mais. Aí foi diagnosticado o tal TOD. Para quem não sabe o que é o tal TOD, ele se chama transtorno desafiador de oposição, É como se fosse uma birra, da criança. Mas é mais que uma birra, não é só uma birra. E ele vinha sofrendo com esse mal, também foi diagnosticado com o TDAH, que é transtorno de déficit de atenção e hiperatividade. É uma dificuldade que algumas crianças estão tendo e adultos também, em fazer algumas atividades, a concentração. E o meu filho vinha sofrendo com isso. Mas a partir dos 8 anos e meio de idade, isso estava pior, o Todd estava mais difícil de lidar na escola. Ele já estava na 4ª série e ele começou a fazer as atividades, a partir da 3ª série em diante, e ele é extremamente inteligente, mas para as coisas que não prestavam, porque o que realmente importava ele não tinha interesse em fazer. E eu não entendia o porquê. E eu me perguntava, Senhor, o que está acontecendo com meu filho? Ele não era assim, meu Deus, o que está acontecendo, E eu não sabia o que estava acontecendo. E então, certo dia, ele chegou a brigar na escola, brigando com outros colegas, xingando os colegas, mostrando o dedo, falando palavrão, coisa que ele nunca falou em casa, mas ele fazia na escola. E até mesmo em casa, ultimamente ele estava mais agressivo. A gente falava com ele, explicava, que não podia ser feito. E eu notei certo dia que enquanto eu estava falando com ele, explicando, olha, você não pode xingar os outros, você não pode falar palavrão, ele estava sentado assim na cadeira próximo à mesa e ele estava com a mão embaixo da mesa. E eu notei que ele fazia chifrinho com as mãos. Isso mesmo, irmãos, ele fazia chifrinho com as mãos. E eu achei estranho, esse comportamento, porque enquanto eu estava falando, ele estava em silêncio, e eu falava para ele, olha, não pode fazer essas coisas, e ele em silêncio, ficava com aquela cara de desdém, de deboche. E com a sua mão ele fazia chifrinhos embaixo da mesa. E eu não tinha percebido isso antes em seu comportamento. E então eu comecei a questionar o Senhor. O que é isso? O que está acontecendo, E fui deixando para lá, acabei esquecendo, não dando importância. Até que outro dia a professora me relatou, que pediu para ele fazer uma cartinha de aniversário para a coordenadora. E então, nessa cartinha, nesse bilhetinho, ele escreveu
maldita coordenadora. E essa palavra não é uma palavra que a gente fala, né, com frequência, não é algo que a gente ensina aos nossos filhos, é uma palavra bem forte. E aí eu me questionei, o que está acontecendo? Por que ele está usando essa palavra? Ninguém ensinou, né, isso a ele, a xingar alguém dessa maneira, a ter esse comportamento rebelde, desobediente, né? A querer brigar com os outros, a xingar, né? E a professora então estava colocando um vídeo, né, na sala e tinha 2 filminhos lá para assistir, que eles iam fazer uma atividade escolar. Então a classe escolheu o filme A, mas ele queria o filme B. E ele ficou nervoso porque o filme que ele queria não foi colocado na TV. Então ele ficou bravo e quis agredir a professora. E eu fiquei chocada com essa situação, né, com essa notícia, porque é um absurdo, né? Não é algo que a gente aceite fácil, né, que nossos filhos façam. A gente não quer que eles tenham esse comportamento. E geralmente os especialistas, né, colocam como TOD, né, que é transtorno de oposição, né. Aí colocam que é esse mal do século, né, o tal TOD, né, a rebeldia, a desobediência, a ira, a gritaria, que está acontecendo em muitas escolas, com muitas crianças estão tendo esse comportamento. E aí eu então orei ao meu Senhor, né, ao meu Deus, e pedi uma luz, né, uma direção. Eu deixei ele de castigo, né, eu até surrei, né, coisa que a gente não gosta de fazer, mas a gente faz porque necessita. E mesmo assim não vinha adiantando, né, os castigos, parecia que ele não se importava em ficar de castigo, em tirar as coisas. Ele simplesmente não se importava. E então eu tinha o circo aqui na cidade e eu falei pro meu marido num domingo de manhã, eu tive a ideia repentina, né? Vamos à noite levar o circo, ele nunca foi ao circo, né? Mesmo de castigo a gente decidiu levar ele ao circo, né? E aí o meu marido concordou, né? Falei, vamos levar ele então, né, à noite, né? E a gente não contou pra ele que a gente ia ao circo, né, de tarde. E aí, chegando na hora do circo, né, a gente se arrumou ele queria saber aonde a gente ia, a gente não falou, né? A gente falou que a gente ia passear, ia pro centro. E pegamos o ônibus e fomos, né? E chegamos, né, no meio do caminho, a gente encontrou um gato preto e branco no meio do caminho. Muito bonitinho, fofo, dócil, né? E parecia que ele queria chamar a nossa atenção, para que a gente não fosse naquele circo. Parecia que ele estava tentando impedir a gente de ir ao circo, porque o nosso filho, ele sempre queria um gato, né? Fazia dias que ele estava pedindo um gato. E aí ele encontrou aquele gato no meio do caminho, que ele achou fofo, né? Aí ele queria voltar para casa para trazer o gato. Mas aí a gente falou pra ele, não, o gatinho, olha, ele tá gordinho, tá com o pelo macio, tá cheiroso, ele deve ter dono, né, esse bicho, ele não tá abandonado, ele só é mansinho mesmo. E aí a gente continuou o nosso caminho, né, em direção ao circo, deixamos o gato lá, olhamos para trás, o gato rolava no chão com as patinhas pra cima, né, querendo chamar a atenção. E a gente não deu muita importância para ele e continuou seguindo o caminho. E chegamos lá no circo, o circo ainda estava fechado. Aí tinha alguns carros, aqueles dinossauros lá de gesso, né, que eles sempre colocam para enfeitar as entradas do circo. Tinha ovo de dinossauro lá eu não sei que material que eles fazem aqueles bonequinhos lá para tirar foto. Então meu filho entrou dentro daquele ovo e eu tirei foto dele dentro do ovo do dinossauro, tirei foto dele em cima do dinossauro,
tirei foto dele junto com aqueles macaquinhos lá de gesso, né? Tudo de mentira lá, mas ele tirou foto, né? Tirou foto na frente do Camaro que tinha do circo, né? Que parecia o Bumblebee. E a gente fez várias fotos naquele dia. O meu marido também tirou foto, nós se divertimos, né? E em uma das fotos que ele estava o meu esposo e o meu filho na frente do carro do Bumblebee, que eles foram tirar foto. E o meu filho ele tava com uma aparência meio triste ainda, porque ele tava bravo, né? Que ele não sabia que a gente ia levar ele ao circo, a gente tinha falado pra ele que a gente tava indo ao mercado, que a gente não ia passar ali no circo, ou que a gente ia deixar ele ali pra depois voltar a pegar, e ele tava meio burrento, né? E então a gente foi, tirou essa foto e quando eu mirei, né, com o celular assim na tela, ele ainda tava com a cara fechada e de repente parecia que abriu um olhar diferente nele com um sorriso maligno. Igual aqueles filmes lá que a gente vê de boneca que ela tem uma aparência normal, de repente ela abre um sorriso estranho. É exatamente isso. Ele abriu um sorriso diferente, um olhar diferente. Eu já havia notado um olhar estranho nas fotos que ele tirava. Sempre ele tirava com a cara feia, com a cara fechada, parecia emburrado e com um olhar estranho, né? Comparado às outras fotos que a gente tirava dele, eram fotos diferentes. Dava para ver a diferença. E então eu me assustei quando eu vi essa imagem na minha frente, né? E eu vi no olho do meu esposo parecia uma fumaça, assim. Parecia que tinha uma neblina nos olhos dele e ele não conseguia ver. Não aparecia o olho dele na foto. E o meu filho com aquele sorriso, com aquela aparência diferente. E eu tirei a foto, né? Mas já fiquei preocupada. A primeira coisa que eu pensei foi, eu não deveria ter vindo ao circo, né? E então fomos, curtimos a sessão. Meu filho já logo ficou animado, né, para ver. Ele queria tanto ver o dinossauro, a apresentação do dinossauro que tinha no circo, né? E então viemos para casa, né? E eu fiquei com isso na minha cabeça. Eu fiquei achando estranho. Eu achei isso um horror, né? E eu orei pela madrugada e perguntei, Senhor, o que está acontecendo, né? O que foi isso que eu acabei de ver? E então, pela madrugada, o Senhor veio e falou comigo, falou em meu coração, falou o que estava acontecendo, mas não só com o meu filho, mas com várias crianças em geral, o que tem acontecido no mundo. E eu vou falar para vocês. Então, meu filho, ele estava... O Senhor falou que o meu filho não era filho da luz, né? Ele era filho do dinossauro. Foi isso que ele falou. Ele é ovo de dinossauro. Aí eu falei, mas Senhor, como assim? Ele é uma criança, né? Eu achei que crianças fossem para o céu, que crianças fossem salvas, né? E o fato que o meu filho era templo de trevas. O seu templo estava sujo, cheio de trevas. E o Senhor me falou que, independente da idade, um corpo, um templo cheio de trevas não irá para o céu, não irá subir. E eu questionava, Senhor, mas na Bíblia mesmo o Senhor fala que o reino de Deus pertence às crianças, né? E Deus falava, de fato, minha filha, pertencem às crianças puras, às crianças inocentes, às crianças que creem em Jesus, às crianças que estão cheias do Espírito Santo, né? E que um corpo em trevas, né? Quando se enche de trevas, não irá para o céu. E eu fiquei assim chorando, né? Porque eu sempre acreditei no Senhor, né? Eu estava desviada, né, já há um tempo do caminho do Senhor, mas eu sempre
crer, né? Crer em Deus. E essa foi uma palavra muito dura para mim, né? Aí eu falei, mas Senhor, por que que isso tá acontecendo? Por que que ele tá assim? O que que aconteceu? E o Senhor foi me falando, lembra? Quando ele era pequenininho, o que você apanhava para ele ver, para ele assistir. E eu lembrei, eu colocava para ele assistir Galinha Pintadinha, eu colocava Bob Esponja, eu colocava vários desenhos infantis, né? E o Senhor falou para mim que os nossos olhos, se ele olha para coisas boas, o nosso corpo se enche de luz, se enche de coisas boas. Mas se os nossos olhos vê só coisas das trevas, o nosso corpo se enche de trevas. E o meu filho estava cheio de trevas. Nos termos, né, atuais a gente fala endemoniado, ele estava cheio de trevas. Esse Todd, essa birra, essa rebeldia que ele estava tendo, essa agressividade, não era dele. Eram espíritos imundos que estava dentro dele. E eu falava com meu Deus, com meu Senhor, Senhor, como que faz, né, para limpar, para purificar esse templo? E o Senhor me mostrava, olha, tá vendo essas coisas que você tem em casa, esses objetos de maldição que você tem em casa? Eu falei, mas que objeto, Senhor? Eu não tenho nada, não tenho muita coisa. Ele falou, tá vendo aqueles ursos de pelúcia? Tá vendo aquelas suas bonecas? Tá vendo aquele pinheirinho do Natal que você tem em casa? Tá vendo aquela roupa lá que você põe nele lá consagrado aos ídolos? Mas que ídolos? O Senhor é meu ídolo. Eu não tenho outros deuses, outros santos. E o Senhor foi me mostrando as roupinhas do Homem-Aranha, as roupinhas do Superman, os cadernos da Marvel, né, que tem os Vingadores. Tá vendo? E o Senhor me falava, tá vendo essa cabeça do seu filho que ele tenta fazer as coisas e ele não consegue e parece que tem alguma coisa no cérebro? Olha aquele caderno do Hulk que você deu para ele. Ele está com a mão fechada, ele está transformado, transfigurado e ele não entende ninguém, ele não obedece ninguém. É isso que está habitando no seu filho. Essas coisas são templo de demônios que a gente traz para dentro do nosso lar. E aí eu, horrorizada, falava, mas Senhor, e agora? O que eu faço? Como que eu tiro esses demônios de dentro do meu filho? Aí o Senhor foi me falando que eu deveria tirar tudo isso de dentro da minha casa. Todas essas coisas que eu achava um dia bobagem, não era bobagem. Eu já sabia que os livrinhos de historinhas, tipo Pinóquio, Chapeuzinho Vermelho, eram ruins. Mas eu achava que esse livro, que essas coisas eram só um livro, não teria maldade em tê-las em casa, né? E aí eu comecei a me desfazer dessas coisas, comecei a jogar fora, a tirar os ursinhos de pelúcia, a tirar as minhas bonecas, a tirar os esmaltes, as maquiagens que eu tinha dentro da minha casa, né? E joguei fora nesse dia porque eu queria a salvação do meu filho, eu queria ele com o templo limpo, com o templo cheio, né, do Espírito Santo. E eu passei a noite inteira chorando nesse dia. Outro dia eu fui trabalhar, eu tava com os olhos cheios de lágrimas, né? E eu não aceitava, né, que o meu filho não fosse para o céu, que o meu filho fosse condenado junto com essas coisas. E eu comecei a praticar, né, as coisas que o Senhor havia me falado pela madrugada, né? Ele me disse ore, ele me disse jejue, ele me disse tire essas coisas de dentro da sua casa que o seu filho irá melhorar. E eu comecei a tirar. E no dia seguinte, né, pela manhã, o meu filho tinha uma tarefa, né, da escola para fazer. E eu clamei, né, ao Senhor, o seu socorro, o seu auxílio, que me desse autoridade para expulsar esses demônios de dentro dele, para que ele melhorasse, para que ele fosse liberto, né? E eu coloquei a Bíblia aberta em cima da mesa, coloquei um louvor, né, no meu celular para tocar. E ele chegou, sentou à mesa para fazer as suas atividades escolares. E eu vi que ele começou meio que a estralar o pescoço, a se contorcer.
a se espreguiçar. Parecia que aquele louvor, aquela Bíblia aberta em cima da mesa, eu tinha colocado o louvor do Fernandinho, aquele Caia Fogo do Céu, e tava tocando esse hino, né? E parecia que esse hino e a Bíblia aberta ao seu lado estava lhe incomodando. E realmente isso estava desconfortável para ele. E aí ele começou a se contorcer. Eu perguntei para ele, o que está acontecendo? Você não está conseguindo fazer atividade? Ele não conseguia escrever o cabeçalho, né? Colocar o nome da cidade, a data, coisas que ele sempre fazia, né? Que ele consegue fazer, que a maioria consegue fazer, escrever o seu nome na tarefa. Ele não estava conseguindo, ele falava que ele não conseguia, que ele não conseguia se concentrar, que ele não conseguia escrever, que ele não sabia fazer aquilo. Coisa que ele estava acostumado a fazer diariamente, ele não conseguia fazer. E aí eu orei ao meu Senhor, eu pedi ao meu Deus, Deus, o Senhor me dá autoridade para expulsar esses demônios, para curar o meu filho. E eu coloquei a minha mão, né, direita sobre a cabeça dele e a esquerda sobre o coração. E ele relutou um pouco para deixar eu colocar a mão na cabeça dele. Ele não queria deixar eu colocar a mão na cabeça dele, mas eu mesmo assim eu consegui colocar. E eu clamei pelo sangue de Jesus tem poder. E eu falei, sai em nome de Jesus. E nessa hora eu senti que o coraçãozinho dele acelerou. Ele deu aquela acelerada no coraçãozinho dele. E a memória dele voltou. Né? Ele conseguiu realizar aquela tarefa normalmente e ele ficou mais agitado, o coraçãozinho dele acelerou. Eu senti que ele foi liberto naquela hora e eu não sei como, não sei explicar, mas eu sei que foi o Senhor que libertou o meu filho. E eu vim falar para vocês, amados irmãos, o que o Senhor me falou. E aí eu comecei a pesquisar, né, amados irmãos. Fui lá e procurei na Bíblia, pedi uma direção do Senhor. Senhor, onde estão essas coisas que o Senhor me disse? E aí eu fui lá em Mateus 6:22, onde diz assim: os olhos são a candeia do corpo. Se os seus olhos forem bons, todo o seu corpo será cheio de luz. Mas os seus olhos forem maus, todo o seu corpo será cheio de trevas. Portanto, se a luz que está dentro de vocês são trevas, que tremendas trevas são. E então, lá em Mateus 17, versículo 14 ao 21, fala sobre um jovem, né, uma criança endemoniada, onde os seus discípulos, né, os discípulos de Jesus, não conseguiram expulsar esse demônio. E Jesus falou que há espécies que só saem pelo jejum e a oração. E foi isso que o Senhor naquela madrugada tinha me dito para fazer. Faz jejum e oração pelo seu filho, pela sua família, né? Pelo seu esposo. E como eu havia dito naquela foto também, o meu esposo estava cego. E eu mostrei essa foto ao meu esposo, né? Eu mostrei para ele, olha aqui o sorriso do seu filho, um sorriso estranho, né? Um olhar maligno, né? E eu mostrei para ele, olha aqui os seus olhos, você não tem olhos nessa foto. E no momento eu achei que a foto pudesse estar borrada, que estava fora de foco, né? Sem nitidez. Mas eu notei que era só o olho do meu marido que estava assim. Tudo o resto estava nítido, né? A câmera, né, que foi tirada a foto, era uma câmera muito boa. E eu notei que não tava o resto das coisas, toda a sua volta, até o meu filho ao lado, o seu rosto, a sua boca, as suas mãos, tudo estava nítida, né? Estava com bastante nitidez e só foi o olho mesmo que estava cego. E ele já havia me relatado
que ele acordava de manhã e parecia que tinha um negócio em seus olhos, que ele não conseguia ver direito. Ele já tinha faltado alguns dias de serviço por causa que ele tinha diabetes e ele achava que essa cegueira era por conta do diabetes, né? E ele já tinha relatado para mim que tinha algo embaçando a sua visão, né, pela manhã. E eu mostrei isso na foto para ele. Ele não era convertido ainda, né? Ele bebia, tudo mais, não ia para a igreja, gostava de ouvir músicas mundanas. Ele não era convertido, né? Mas ele tinha fé. E eu mostrei essa foto a ele. E ele também foi liberto, porque o Senhor diz que a verdade vos libertará. E eu precisei ver a verdade sobre a minha família, sobre a minha casa, para voltar para o caminho do Senhor, porque eu já estava há uns 10 anos desviada. Fazia muito tempo que eu não ia na igreja. Eu mal tinha forças para orar, para ler a Bíblia. Eu não fazia mais nada disso. Eu não orava à noite, eu não lia mais a Bíblia, né? Eu queria curtir a minha vida. E o Senhor me resgatou, né, pela madrugada. Ele me falou, né, a verdade sobre o que estava acontecendo na minha família. E em Mateus 18, amados irmãos, falam, 18, 3 ao 7. Eu lhes asseguro que a não ser que vocês se convertam e se tornem como uma criança, jamais entrarão no reino dos céus. Portanto, quem se faz humilde como esta criança, este é maior no reino dos céus. Quem recebe uma dessas crianças em meu nome está recebendo. Mas se alguém fizer cair no pecado um destes pequeninos, quem crê em mim, melhor seria amarrar uma pedra de moinho no pescoço e se afogar nas profundezas do mar. Ai do mundo por causa das coisas que fazem cair no pecado. É inevitável tais coisas aconteçam, mas ai daqueles que por meio de que elas acontecem. Então, amados irmãos, o Senhor nos fala por diversas vezes, usa vários obreiros, irmãos e irmãs, para falar que tais coisas são ruins. E muitas vezes a gente não dá ouvidos. O meu filho se encheu dessas trevas com aquele joguinho que eu achava inocente, o tal Minecraft, o tal Roblox, e eu precisei ver com os meus próprios olhos para acreditar que isso era ruim, era prejudicial a ele. E naquele joguinho do Minecraft, como vocês podem ver, quem joga esse joguinho, até mesmo quem não joga, se você for pesquisar, existem vários tipos de invocação nele, que você cria seus monstros, seus zumbis, e para invocar esses monstrinhos, esses animais, esses bichinhos que nele tem, você tem que ir lá e acessar, e eles vêm em formato de um ovo. E eu não tinha me atentado a esse jogo. O meu filho me explicava o jogo, ele falava, olha, eu vou criar aqui um cavalo, e ele ia lá, clicava, e lá estava escrito invocar não sei o que, invocar sei lá mais o que, né? E ele não estava invocando só no joguinho, ele estava invocando para dentro de si, porque ele estava vendo coisas ruins. Ele acordava com um joguinho na cabeça, ele ia dormir com aquele joguinho na cabeça, invocando coisas. E quando você vai ver nesse jogo, são ovos, né? Os ovos que criam essas coisas. E são semelhantes aos ovos do dinossauro. E quando o Senhor falou para mim que o meu filho não era filho da luz, ele não reconhecia, não era filho de Deus, e sim ovo de dinossauro, eu não entendi no primeiro momento, eu não entendi o que isso significava. Mas em outras palavras, significa que é filho de Satanás. O grande dragão que é citado na Bíblia esse tempo todo é o dinossauro. Se você for pesquisar, amados irmãos, o nome dele é Tiranossauro Rex, né? É o Satanás, o grande
príncipe, né, que eles chamam, que era o príncipe da terra. Isso tá na Bíblia, o príncipe desta terra. E eu não entendia, né, o que isso significava, mas o dinossauro, né, ele foi destruído por Deus e não foi à toa, amados irmãos. E o que eu vejo mais no mundo hoje em dia é que tudo tem as coisas de dinossauro, tem as coisas, né, consagradas a Satanás. Ele está sendo homenageado em filmes, ele está sendo homenageado em brinquedos, em roupas. Eu mesma tinha um ursinho de pelúcia em casa com o dinossauro. E esse animal é o próprio Satanás, que foi destruído. Aqui em Deuteronômio 7:26, diz o seguinte: não levem coisa alguma que seja detestável, amaldiçoável, para dentro de sua casa, senão também vocês serão separados para destruição. E é isso que estava acontecendo na minha casa. Eu trouxe um monte de coisas que era objeto de destruição para Deus. Considerem tudo isso proibido e detestem-no totalmente, pois está separado para destruição. Então, se vocês querem a salvação de suas crianças, dos seus filhos, dos seus netos, mesmo que vocês não acreditem agora, essas coisas são ruins, então destrua tudo. E eu comecei a fazer uma lista das coisas, né, que tinham que ser tiradas na minha casa. Então, como eu já tinha dito, as coisas da Disney, da Marvel, dos Vingadores. Eu fui olhar o caderno, né, do meu filho, que era dos Vingadores, e eu vi lá aquele Tony Stark fazendo chifrinho com as mãos em um dos adesivos no seu caderno. O outro fazia ritual de magia, ou aquele Naruto. Se você for ver, em algumas imagens dele, ele tá com 2 dedos para cima. Gente, pesquisa sobre Beelzebub, é o mesmo sinal. São objetos de maldição, não tragam maldição para sua casa. Essas coisas estão consagradas exatamente para isso. É como naquela historinha lá de João e Maria, onde a bruxa, no caso Satanás, criou uma casa cheia de doces para atrair as crianças. E é o que está acontecendo no mundo. Tudo isso serve para atrair os seus filhos para Satanás. Então tomem cuidado antes que seja tarde.